Folha do Cone Sul Online, a TV que todo mundo vê. Amigos que nos acompanham pelo site Folha do Cone Sul, nós estamos aqui na Escola do Jardim Primavera, onde está acontecendo a segunda-feira do JEP, Jovens Empreendedores do Primeiro Passo. Nós estamos com a secretária de Educação, que veio fazer uma visita. O que você está achando, secretária, dessa feira? Como todos os anos, né, já é o segundo ano consecutivo, está sendo maravilhosa, Evaldo. Mostra o quanto as crianças estão envolvidas no empreendedorismo, dando valor ao seu dinheiro, né, como você se preparar para o futuro, adquirindo materiais, tem locadora, tem produtos retirados da horta. Então, essa feira é uma parceria entre o SEBRAE, Prefeitura Municipal, que já é o segundo ano que está top 10 mesmo. Está uma maravilha essa feira. E esse é só um projeto de muitos que a Secretaria vem realizando. Com certeza, Evaldo. Nós pretendemos continuar com essa parceria com o SEBRAE, porque o SEBRAE e a Secretaria de Educação tem tudo para dar certo, com ótimos projetos que vêm por aí para 2018. Todas as escolas envolvidas ali estão vindo participar? Sim, todas as escolas estaduais estão vindo visitar a gente. E esse evento está acontecendo na Escola Santa Rosa e na Escola Caboraí. Ontem ela aconteceu na Escola Subunito, Jair Alves da Costa, e é uma culminância de um trabalho que eles vêm desenvolvendo durante o ano todo, que é essa feira maravilhosa que você pode acompanhar hoje. Aproveitar a oportunidade, as creches começou a remarcação de matrícula. Sim. E agora estão exigindo novos documentos. Sim, é porque como nós temos o NIS, que é o Cadastro Único, então a gente exige vários documentos, Evaldo, que é para regularizar a situação dos alunos. Então o pai tem que apresentar carteira de vacina, o NIS, todos os documentos, né? A criança que não tem o CPF agora tem que ter? Tem que ter, porque são exigências do Conselho, né, de Educação. Então a pessoa tem que se adequar às novas políticas públicas. Obrigado. Obrigada a você, Valdo, e um bom dia aos ouvintes da Folha do Cone Sul. Nós estamos aqui com a Mayara, ela que é assistente do SEBRAE. O SEBRAE está com uma parceria, né, com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Educação e a Escola Jardim Primavera com esse projeto aí com os jovens, com as crianças. Isso mesmo. O SEBRAE, assim, junto com a Secretaria de Educação aqui da Prefeitura de Itaquiraí, tem um projeto muito legal que é o JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Esse projeto está desde o ano passado. Itaquiraí é um município que ano passado abraçou esse projeto, capacitando 100% dos professores e replicando essa metodologia para 100% dos alunos da rede municipal de ensino. Esses alunos, depois que terminam o curso, eles recebem um diploma, um certificado? Como funciona, Mayara? Esses alunos, cada série é trabalhado de uma maneira, porque o aluno da primeira série ele não tem conhecimento do segundo ano, do terceiro ano, assim sucessivamente, e ao decorrer do tempo eles vão aprendendo a plantar o custo dessa mercadoria. Então eles aprendem esse lado empreendedorismo mesmo. Eles têm certificado e todo ano a gente vai capacitando esses alunos. Além desse projeto nas escolas, também tem o SEBRAE tem vários projetos aí que abrangem os comércios da cidade. Isso mesmo, o SEBRAE a gente trabalha com gestão e o SEBRAE ele está para atender MEI, ME e EPP, ou seja, é o pequeno que o SEBRAE atende. O SEBRAE ele atua na área de gestão, na área da comercialização, na área de mercado, na área de mídias sociais. O SEBRAE ele tem uma ampla área de gestão onde a gente atende, onde a gente trabalha. Soy el fuego que... Nós estamos com a diretora adjunta, Matilde. Matilde, projeto maravilhoso, as crianças participaram, está superando a expectativa.
Muito! A gente está muito feliz com o resultado, né? É uma parceria com o Sebrae que deu certo, foi um trabalho de um ano inteiro e que hoje é o fechamento do nosso projeto que vem com a feira, né? A feira do JEP, que é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e pra gente está sendo uma honra. A gente já recebeu o pessoal dos colégios estaduais e a gente está muito feliz, tá? A participação de todo mundo, os pais estão vindo visitar, tá bem legal. A visitação aberta à população, aos alunos de outras escolas? Sim, até às 5 horas da tarde a gente está aqui aberto. Vamos fazer um intervalinho na hora do almoço, mas a partir das 12h45 a gente já está abrindo novamente. Todo o produto que foi feito aqui foi feito pelos alunos? Sim, foram todos confeccionados pelos alunos, porque eles têm um livro, né, que vem com o passo a passo. Aí é feito um estudo de um ano inteiro de estudo e os alunos confeccionam os produtos que estão sendo vendidos hoje aqui. Então tá aí, vem pra cá conhecer a feira, ver os produtos que estão sendo fabricados pelos alunos aqui no JEP. Jovens Empreendedores Primeiro Passo, aqui na Escola Jardim Primavera. Folha do Cone Sul Online, a TV que todo mundo vê.